Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Vamos conversar nessa noite sobre a questão 207, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. E a questão 207 é a seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, transmitirão também alguma parecença moral? Essa foi a pergunta que foi feita por Kardec aos espíritos. E aí a resposta foi a seguinte: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas a consanguinidade. E aí, dentro dessa mesma questão, Kardec perguntou o seguinte: de onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? Lembrando que parecenças, só para esclarecer, são as semelhanças, né? Então, aqui, de onde se originam as semelhanças morais que costumam de haver entre pais e filhos? E a resposta foi a seguinte: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela a sua analogia de pendores, ou seja, são espíritos simpáticos que se atraíram. E aí, Miramês traz um comentário para nós sobre essa questão, que é a seguinte: a semelhança física é uma realidade. São características que, por vezes, se herdam dos ancestrais. E nesse fio quase interminável que se sucede na expansão familiar, aparecerão, juntamente com o físico, variadas enfermidades ou predisposições para tais. Se isso ocorre, não é que os descendentes pagam pelos avós, pais ou tios, mas por estarem envolvidos no mesmo processo de evolução. Em quantas faltas familiares se encontram envolvidos inúmeras pessoas? No entanto, a misericórdia divina é a divina mão que abençoa e deixa os recursos ao alcance das próprias mãos, para que sejam aliviadas as provas, desde quando o sofredor de hoje, que foi o que fez sofrer ontem, se arrependa e conserte a direção dos seus passos. Não há injustiça na contabilidade divina. Ninguém recebe o que não merece. Mas, mesmo recebendo o que merece, Jesus se encontra lado a lado com o sofredor, com a sua presença incomparável, e nos diz: a paz esteja convosco, e alivia o nosso fardo. E ainda diz: vá e não peques mais. Já comentamos que o espírito não gera o espírito, não procede do espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em uma família semelhanças morais por afinidade, por simpatia dos grupos de almas em processo de evolução. Desde quando os pais ou mesmo os avós exercitem determinadas virtudes, a magnitude dessas radiações podem atingir os descendentes,
que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que, em todos os esforços que fazemos para o bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na sua amplitude de vida. É bom que se saiba que herança não significa recebimento sem preparo. A analogia é que abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para engrandecimento da vida. É bom que se observe que, porém, nem todos os descendentes de uma família têm semelhança nas características morais. Nesses, a natureza se faz como que esquecida por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser, como é frequentemente em todos os conjuntos familiares, onde muitos não herdaram as enfermidades de seus ancestrais, as enfermidades que seus ancestrais padeciam. Não podemos generalizar esses acontecimentos sem analisar o passado de cada um. Os processos evolutivos, os departamentos espirituais de cada ser são diferentes na pauta do tempo. A criatura, para ser aditada à vinda da Terra, deve e tem de buscar a harmonia de seu mundo interno. E o caminho a ser trilhado para isso é Jesus Cristo. Passando por ele, a extensão se alarga e passamos a ter olhos para ver e ouvidos para registrar a sua voz divina e amiga, a nos conduzir para o céu de nós mesmos. Se queremos modificar nossas heranças de erros do passado, melhoremos a nossa conduta, fundindo-a à conduta de Jesus, para que Deus comande o nosso destino, modulando os nossos sentimentos de modo a agilizar os nossos pendores nos conceitos da verdade e da sabedoria. É bom lembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas, para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos familiares. Elas aparecem como um meteoro dos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindos do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam doando-nos frutos de libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus, o nosso grande doador aqui na Terra. Então, meus amigos, fica aqui a reflexão da questão 207 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe e obrigado por mais uma oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Que assim seja.